Bom dia, ex-ministro da Justiça e Segurança, doutor Sérgio Moro. É um prazer falar com o senhor. Eu sempre gostei de fazer entrevistas com o senhor, que é sempre muito direto e objetivo nas suas entrevistas. O Brasil está atravessando um momento muito difícil. A gente acabou de ouvir o depoimento de um jovem como o garoto Guilherme, que pegou a Covid e que a mãe teve que ir para o hospital, ficou numa situação difícil. Como é que o senhor encara a situação que o país está passando nesse aspecto, ministro Sérgio Moro? O senhor que acompanhou de dentro do governo, não é? A Covid chegando no país e alterando não só o país, mas alterando o que é o mundo. O mundo de hoje já não é o mundo que a gente conheceu há 7, 8 meses atrás. É uma mudança histórica na humanidade. E o senhor acompanhou isso durante um bom tempo tendo o governo. Como é que o senhor está vendo isso neste momento, essa doença que é terrível? Bom dia, ministro. Bom dia, Datena. Primeiro é um prazer aqui estar falando de novo com você, né? Dando essa pequena entrevista. E, de fato, nós vivemos um mundo hoje diferente. Essa pandemia foi o que nos atingiu, né? O pessoal fala 2020, o ano que fomos atingidos. E ela nos mostra, nós podemos extrair várias lições dela. Primeiro, eu acho que ela ressalta alguns defeitos que nós temos aqui aí como país, né? Nós poderíamos estar numa situação melhor, de mais robustez econômica, de mais estabilidade jurídica, institucional. Talvez se nós não tivéssemos perdido tanto tempo no passado. E aqui eu não estou fazendo, não me compreenda mal, não estou fazendo uma crítica conjuntural ao governo atual ou ao governo dos pretéritos. Eu acho que o Brasil, há 30 anos, tem tido dificuldades, não é, de alavancagem para crescer como uma democracia mais robusta, com uma economia mais dinâmica. E a pandemia vem nos lembrar que, olha, existem reformas, vocês precisam se fortalecer. Vocês não podem ficar confiando só na sorte, na abundância dessas riquezas, por exemplo, minerais, dessas riquezas naturais, né? Na nossa criatividade do nosso povo. Vocês têm que melhorar o país, né? Porque se nós tivéssemos o país numa situação melhor, quando a pandemia viesse, nós teríamos melhores condições de enfrentá-la. Uma outra questão que me chamou a atenção muito é que ela reforçou algo que já nós vimos mal, que é essa excessiva polarização política, ideológica, em todos os setores, né? Nós temos que cultivar mais, tem essa reflexão, nós temos que cultivar mais algo que é essencial dentro de uma democracia, que é aquele espírito de tolerância, né? Respeitar mais as ideias alheias, seja do ponto de vista de ideologia, religioso, político, essa polarização que afeta até, veja, na pandemia, quando a pandemia deveria ser um momento de união e solidariedade, nós temos vários exemplos positivos disso, né? Médicos, enfermeiros, profissionais de segurança, pessoas realizando doações. Nós temos muitos exemplos positivos dentro da pandemia, mas talvez o que sobressaiu foi essa polarização refletida no receituário de como enfrentar a pandemia. É claro que, sendo uma doença nova, é natural que hajam divergências razoáveis. Ninguém sabia como ela ia se comportar no Brasil, quais seriam... Haviam predições, evidentemente, científicas, né? Mas havia toda uma incerteza em relação a ela. Então, eu acho que a pandemia nos traz duas lições importantes, que nós precisamos nos preocupar em melhorar o país para enfrentar emergências dessa espécie, né? Nós somos um país abençoado em vários aspectos. Por exemplo, não sofremos calamidades naturais como terremotos, como furacões, o que facilita a vida de todos, né? Mas, por outro lado, isso talvez nos tenha deixado um pouco numa zona de conforto
de pensar que nós somos o país do futuro e não nos preparar de maneira adequada para esses desafios. Essa é uma pandemia, pode se repetir esse fenômeno daqui a alguns anos. E a outra, a Eu questão entendo. da polarização, né? Que eu acho que isso não nos leva a nada. É por isso que eu não quero polarizar essa entrevista, porque quando você entrevista o Bolsonaro, você é de extrema-direita e reacionário. Quando você entrevista o Moro, que saiu do governo do Bolsonaro, você é comunista. É uma coisa ou outra. Eu quero evitar essa polarização, mas há perguntas que, baseado na resposta de quem está sendo entrevistado, você tem que fazer. Necessariamente você tem que fazer. Por exemplo, essa colocação do senhor, que o Brasil poderia ter chegado melhor no momento da pandemia e enfrentado melhor o momento da pandemia, passa pela sua forma de pensar que todos nós conhecemos, né? O combate à corrupção. Se o Brasil não tivesse tanta roubalheira, tanto sujeito na política ou no empresariado, que tivessem roubado o Brasil como roubaram o Brasil, né? Por isso foi criada a Lava Jato, e o senhor foi símbolo da Lava Jato, e o Bolsonaro se elegeu com base na Lava Jato, também muito com base na Lava Jato, tanto que ele o escolheu como super-ministro dele, exatamente porque o senhor ajudou seriamente o Bolsonaro a chegar lá, porque ele sempre se disse favorável à Lava Jato, e todo mundo era favorável à Lava Jato, com algumas exceções da época em que o senhor era ministro. Desde o começo eu perguntei ao senhor, na primeira entrevista que eu fiz com o senhor lá em Brasília, que quando houve uma avaliação da Folha de São Paulo, o senhor aparecia 2 vezes melhor avaliado, ou 3, que o próprio presidente da República, já antes de assumir o cargo. Eu disse, isso não vai lhe causar problema, ministro? O senhor disse não. Então, tem 2 perguntas embutidas aí. Quando o presidente Bolsonaro disse que ele acabou com a Lava Jato, significa que ele mudou os caminhos, que o senhor julga ser os caminhos certos, né, e que ele pretendeu, obviamente, seguir outros caminhos, e se essa pandemia ajuda muito a prejudicar, por exemplo, a execução de um projeto anticrimes que o senhor tem, porque está todo mundo pensando na patologia e esquecendo de outros sérios problemas que o país tem, como o nosso Código Penal ultrapassado. Esse artigo foi enfiado no meio de um pacote que o senhor pretendia, com leis mais sérias, combater o crime organizado, desde o varejo ao crime organizado, o crime de morte, que é um fator importante na sua forma de pensar e na nossa também, mas também o crime de corrupção, de evasão fiscal e daí por diante. Isso aí foi metido no meio de uma discussão de pandemia. Ninguém nem percebeu esse artigo metido ali no meio, até quem colocou esse artigo ali no meio, que propiciou a saída do André do Rep com base na decisão do ministro Marco Aurélio, até quem colocou esse artigo está negando que colocou com esse objetivo, mas que no fundo parece que é um artigo que dá margem a uma interpretação para você soltar corrupto, bandido perigoso e daí por diante. São 2 perguntas embutidas numa só. Eu não quero polarizar e fazer com que o senhor critique o presidente Jair Bolsonaro e nem nada disso, mas a pergunta ela é importante porque o senhor fez essa colocação que a gente podia ter chegado melhor à pandemia, ter se preparado melhor para receber uma notícia dessa. O mundo não estava preparado, mas o Brasil poderia estar melhor se não fosse a corrupção que nós tivemos no Brasil, que o senhor, desde o começo, pretendeu realmente combater. Veja, o combate à corrupção se insere dentro desse cenário de reformas modernizantes do Estado. Então, me lembro assim de uma maneira muito clara, quando eu fui convidado a compor o governo, fui visitado pelo ministro Paulo Guedes, né? Isso há uma semana antes do segundo turno, não era uma novidade isso, já falei antes, mas o ministro Paulo Guedes, né, é uma pessoa que eu respeito bastante, tem um discurso bastante sedutor, e ele, dentre outras coisas, ele falou, olha, nós estamos indo para, por exemplo, abrir a economia, né, para nós resgatarmos o crescimento econômico com responsabilidade, privatização, abertura, modernizar o país. E, da outra parte, o convite para mim direcionado era exatamente o combate à corrupção e o império da lei, né, o rule of law. E eu acredito nessas reformas, né?
Entrei por conta dessas boas intenções. Talvez tenha tido alguma ingenuidade política da minha parte em relação a essa questão que você mencionou do problema da popularidade ou coisa parecida. Mas as intenções foram essas, e eu permaneci fiel a esses princípios desde o início. E é o que eu acredito. Eu também não tenho nenhuma intenção aqui de polarizar com o presidente da República. Eu acho que o que o país deveria fazer, concomitantemente ao combate à pandemia e esses efeitos econômicos adversos, né? Isso é fruto de uma série de tragédias pessoais, de pessoas que perderam emprego, renda, empresas que fecharam, principalmente aí no ramo de serviços, mas concomitantemente nós temos que prosseguir com essas reformas modernizantes, e a agenda anticorrupção é essencial. Nós vimos na própria pandemia casos investigados pela Polícia Federal ou pelas polícias estaduais de possíveis desvios de recursos que seriam utilizados no combate à doença, principalmente envolvendo muitas vezes compra de respiradores ou de EPIs, compras eventualmente superfaturadas. Então nós vemos que a corrupção ela não se acaba assim de repente, Nós temos uma cultura, infelizmente, de não muita integridade no trato da coisa pública, e para que nós possamos superar esses desafios, nós precisamos de exemplos, bons exemplos, Isso eu acho que é importante, mas nós precisamos também ter uma forte construção institucional para poder vencer esses casos de corrupção. Nesse aspecto, nós estamos em débito, Nós tivemos uma perda muito significativa no passado, que foi o fim da execução da condenação criminal em segunda instância, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tem que ser respeitada a decisão. Os magistrados muitas vezes se sentem premidos ali por vínculo ao texto legal, e o texto não é dos melhores, mas poderia interpretar de outro jeito. Mas esse, por exemplo, é um instrumento essencial para combater o crime em geral, mas em especial o crime de colarinho branco e o crime de corrupção. E não tenho visto, assim, muitas iniciativas, pelo menos incisivas, para retomar a execução em segunda instância. Nós temos uma PEC na Câmara, que é a PEC 199, poderia ser votada, o relatório está pronto. Uma questão que já foi discutida 1 milhão de vezes. Nós temos um PLS 166/2019 no Senado, que também está pronto, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, pronto para ser votado. E nós temos a possibilidade, já que o Supremo mudou o entendimento, de mudar o entendimento do Supremo através de indicação de juízes, de outros magistrados, de candidatos que pensem, que sejam favoráveis em relação à execução da condenação criminal em segunda instância. Tudo isso naquela perspectiva que eu lhe disse agora. Nós muitas vezes ficamos na impressão que o Brasil tem um destino manifesto de dar certo, que ele é o país do futuro, que com o tempo tudo vai se resolver e tudo vai ficar bem. E se nós estivermos errados, E se nós lembrarmos que existe uma série de desafios de futuro que poderão nos trazer muita dificuldade. Por exemplo, tem gente que não acredita em crescimento global, mas existem muitos trabalhos científicos que apontam que esse é uma possibilidade futura do planeta. Isso vai trazer uma série de desafios. Nós vamos estar preparados para esses desafios, se isso for inevitável, um crescimento da temperatura. Nós temos hoje uma agroindústria, agricultura, pecuária muito dinâmica, muito moderna no Brasil, é o que tem sido um grande motor da economia, mas todo mundo nos fala que o nosso campo industrial ele é muito inferior ao que ele já foi no passado, em termos de participação na economia, e que nós estamos atrasados no desenvolvimento dessas tecnologias mais relevantes. Será que nós vamos ser realmente um país competitivo no futuro se nós não tenhamos esses investimentos tecnológicos? Então, me parece assim, que nós temos uma visão de acomodação, aquele trecho do hino nacional, deitado em berço esplêndido. Acho que nós tínhamos que nos levantar desse berço, e faz parte disso essas reformas.
inclusive a agenda anticorrupção. Eu saí do governo, não é? Sei que até muita gente criticou, não compreendeu e tal, etc. Bem, eu tinha minhas razões e tenho minhas razões, mas não posso deixar de recomendar, independentemente se esse governo ou um outro governo futuro, que essa agenda anticorrupção seja retomada. Isso aí é uma agenda de país, não é uma agenda não é uma agenda minha, não é uma agenda do jornalista, não é uma agenda da Lava Jato. Né? Essa é uma agenda de país. Eu vejo com certo pesar algumas oportunidades perdidas. Bom, eu vou chegar à decisão que está colocando o Brasil discutindo quase que uma coisa só, que é a decisão do ministro Marco Aurélio de soltar um traficante internacional super perigoso. Eu vou chegar lá. Eu vou tentar ser rápido e chegar lá, porque eu sei que o seu tempo é precioso. Mas o senhor respondeu uma pergunta específica de uma forma ampla, demonstrando o conhecimento geral do Brasil. O senhor está se preparando para ser candidato a presidente da República? Não. Isso eu acho que uma fantasia, né? Eu saí do governo e eu era juiz, magistrado, então eu tenho um treinamento específico legal. E a minha preocupação atual é a reinserção, né, no setor privado, e quero continuar com esse debate público, porque eu tenho como contribuir, né, a questão da própria agenda anticorrupção, mas não tenho nenhuma pretensão eleitoral de futuro. Eu acho que isso é muito. Isso é algo assim que não está presente dentro do meu horizonte próximo. Né? Acho que não. Agora, o que não me impede de continuar como cidadão cobrando, seja desse governo, seja dos futuros governos, seja atitudes condizentes, né, com esses compromissos maiores que beneficiem a população brasileira. Eu acho que se pode combater Olha, a pandemia, ao mesmo tempo que se combate a corrupção, não há nenhum problema em relação a isso. E não podemos ter ilusão que nós vamos combater a corrupção fazendo operação da Polícia Federal, de busca ou prisão de 5 dias. Se o sistema não funcionar como um todo, logo nós vamos voltar à impunidade da grande corrupção e ela se retroalimenta, porque a corrupção é risco e oportunidade. A única forma de evitá-la é aumentar o risco e diminuir a oportunidade. Se os riscos são diminuídos e as oportunidades aumentam, ainda que se diga que a Lava Jato não é mais necessária, esse é um auto-engano perigoso. Ela volta de maneira invisível, insidiosa, independentemente das boas intenções, das boas intenções das pessoas. Não tenho dúvida das boas intenções de muitas pessoas, mas é preciso construir estrutura institucional. é claro, é como um câncer. Se você deixar crescer e ele progredir, não atacar o problema, ele só vai corroer o organismo até matar o organismo. Agora, eu percebo que o senhor saiu muito mais amargurado da política do que entrou, se decepcionou de uma maneira definitiva. Quando o senhor descarta provisoriamente a possibilidade de ser um candidato a presidente da República, e o senhor teria ainda muita gente que votaria no senhor, com chance até de ser eleito, de bater de frente com o Bolsonaro e com o Lula, o senhor descarta totalmente essa possibilidade? Hoje o senhor diria, eu não sou candidato a presidente da República? Acho que são questões um pouco diversionistas, sabe? Porque, assim, eu não tenho essa ambição e, no fundo, querendo contribuir com o país. Eu deixei a magistratura querendo Entendi. contribuir com o país. Eu passei a Lava Jato ali com satisfação do trabalho realizado e tal, mas com um grande ônus pessoal, porque eu tinha um compromisso com o país. Então, o que eu vejo hoje é que esse compromisso com o país permanece. Agora, eu acho que essas questões, elas no fundo não ajudam, né? Porque se quer antever o que se vai fazer daqui a anos, daqui a vários anos, tal, etc. E como eu disse, eu nunca tive essa ambição por poder. Para mim parece muito claro, eu saí da magistratura, que era uma posição relativamente confortável, né? Com base num projeto que infelizmente não se concretizou como eu queria.
E eu deixei o ministério da mesma forma. Se eu quisesse ser presidente, eu ficava lá, estava todo dia a dia no noticiário, né, com muito mais visibilidade. Agora, eu tinha um projeto, a partir do momento que eu entendo que esse projeto se inviabilizou, eu resolvi sair. Né? Agora, continuo chamando a atenção para o projeto, acho que isso é importante. Quanto E às vezes, ao né, presidente até falei assim, ó, às vezes a minha saída contribui. Porque às vezes se o problema do projeto é que ele é um projeto capitaneado por é, determinada pessoa, então se tira a pessoa e segue o projeto. não parece isso, porque quando o presidente diz eu acabei com a Lava Jato, ele diz praticamente eu acabei com o Moro e com Companhia Limitada, com quem queria combater a corrupção. O senhor entende que quando o presidente fala isso, ele favorece que a corrupção continue no Brasil ou não? Não, eu não quero me opor ao presidente, né? Eu acho que o presidente ali ele quis dizer que ele não tem escândalo de corrupção no âmbito do governo dele, até o momento, pelo menos, que tenha surgido. Mas aquilo que eu falei anteriormente é risco e Entendi. oportunidade. Né? Então você tem que construir instituições aptas a identificar a prática da corrupção, prevenir a prática da corrupção e, quando surgir a corrupção, que os responsáveis sejam efetivamente punidos. Então, quando nós, desde 2018, passamos a sofrer uma série de reveses, entre eles o fim da execução em segunda instância, isso vai acendendo alguns sinais amarelos, alguns sinais vermelhos, porque aquilo que foi construído durante a Lava Jato, com apoio inclusive do Supremo Tribunal Federal. Eu lembro que foi o ministro Teori Zavascki, o grande responsável pela execução em segunda instância, voltar em 2016 na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com uma ampla maioria. Quando nós começamos a perder isso, tudo tem uma consequência. Se aquela pessoa tendente a se corromper, ela simplesmente verifica que o risco diminuiu, e ela começa a ter oportunidades, com eventualmente práticas que nós queríamos que ficassem no passado, se volta, essas coisas não depende da boa vontade de um ou de dois, X ou Y, é uma questão institucional, isso é muito importante, é preciso ter um discurso vigoroso contra a corrupção, não que ela seja o único problema do Brasil. Nós temos vários, nós estamos aqui dentro de uma pandemia, e às vezes as pessoas até me perguntam assim, Moro, porque estou sem meu emprego e tem 150 mil mortos de coronavírus, Corrupção, será que é um tema assim tão importante? Eu digo, olha, é importante sim, porque entra naquela história da reforma modernizante do Estado, nos deixaria melhor preparados para enfrentar essa pandemia ou os desafios que virão. E veja os próprios desvios que nós temos identificados de recursos para combate à pandemia por fruto de desvio de corrupção, que não podemos até ter ilusão, não, isso ficou no passado. Não ficou no passado. E é capaz de retornar forte se nós não tivermos os cuidados de melhorar nossas estruturas institucionais. Está provado da Europa que a doença está voltando. Se a gente tiver uma segunda onda, sério, que eu não pensei, desde o começo eu não pensei que os políticos e caras que orbitam em torno de políticos, não todos, é claro, mas daqueles que roubaram, eu não achei que entrando em estado de emergência durante uma pandemia, os caras fossem roubar tanto, que já fazem isso fora de pandemia. Deixam as licitações passar para entrar em estado de emergência e aí botar quem quer e roubar. Isso é corrupção, criar dificuldade para vender facilidade, esse é o detalhe. Mas não pensei que eles fossem roubar tanto durante uma pandemia, não pensei mesmo, mas roubaram e tem ondas aí, não termina aí a doença, primeiro que esses números divulgados ontem são ridículos, não são verdadeiros, não morreram 23 pessoas em São Paulo e nem 201 pessoas no Brasil, morreu muito mais do que isso. Pela falta de testagem e pela subnotificação. Então, se tem uma segunda onda da Europa, é possível que tenha aqui também. Então, a roubalheira de respirador e EPIs pode continuar.
pragmaticamente falando, o senhor insiste na prisão em segunda instância. Muita gente diz, e principalmente pessoas do PT e pessoas da esquerda, que o senhor praticamente tirou o Lula das eleições com o instamento da prisão em segunda instância. O que me parece que é absurdo, porque o Brasil é um dos poucos países ainda que espera uma segunda instância para botar o cara na cadeia. País de primeiro mundo onde a lei funciona, na maioria das vezes, porque há erros também, mas na maioria das vezes, né? O cara, dependendo do crime, ele vai para a cadeia em primeira instância. Aqui tem segunda, terceira, até a pena prescrever. Não é? Essa é a minha forma de pensar, parecida com a do senhor. Tem provado que a mudança do Supremo em relação ao que o Supremo pensava da segunda instância, com a revogação da prisão em segunda instância, está provado, é prova provada que foi um retrocesso no processo penal brasileiro e que realmente não só o Lula, mas outras pessoas têm se beneficiado com soltura de casos que apresentam evidências realmente, provas de que cometeram delitos, não estou falando só do Lula, com o Lula solto e com a revogação da prisão em segunda instância, quantos criminosos ganharam as ruas por causa disso? Olha, eu não tenho essas estatísticas precisas comigo. Primeiro, eu não tenho nenhuma animosidade pessoal em relação ao ex-presidente Lula, né? Essa é uma fantasia. Existe lá uma exceção de suspeição no Supremo Tribunal Federal, que vai ser julgada, né? E veja, dizem lá, entre outras coisas, que pelo fato de entrar no governo seria suspeito, né? Porque eu teria condenado Lula pensando de antemão em virar ministro. Só que eu condenei o Lula cumprindo meu dever, analisando as provas, analisando a lei. Isso foi em 2017. Nem conhecia o candidato Jair Bolsonaro, né? Então, assim, eu teria que ter uma capacidade fantástica de previsão do futuro para isso. Quem decretou a prisão do ex-presidente foi o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, após o julgamento em segunda instância, e que foi precedido por uma denegação de habeas corpus pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, isso foi simplesmente a aplicação da lei, né? Não foi uma questão individual em relação ao ex-presidente. Ele se candidatou em 2018, sabendo de antemão que ele não reunia as condições jurídicas para tanto. Então, ali foi uma estratégia, a meu ver, claro que também ali havia uma estratégia eleitoral de transferência de votos ao Haddad, né, num eventual segundo turno, mas foi a busca da construção de um álibi. E, veja, se eu sou suspeito porque eu entrei no governo, eu fiquei pensando agora, se eu sair do governo, continuo suspeito também, né? Então é uma coisa assim meio estranha, entendeu? Então nunca teve nada disso. Agora, o Supremo tem a liberdade de decidir como ele quiser, evidentemente. Se quiser anular a condenação do Lula com base nesse tipo de argumento, paciência, né? Eu vou lamentar e tal, porque eu acho que eu fiz o trabalho correto, mas do ponto de vista pessoal, eu não me importo nem um pouco. Do ponto de vista pessoal, para mim, quando eu profiro uma sentença como juiz condenando alguém, e isso normalmente é a prisão por conta de crimes graves, isso não traz nenhum júbilo pessoal, nenhuma alegria. No fundo, é apenas você cumprindo lá o seu dever, né? Você até se compadece com o sofrimento humano de alguém ir para a prisão, mas muitas vezes a resposta que a lei exige. Isso tem um propósito de prevenir novos crimes, né? Então, acho que isso é extremamente relevante. A questão da segunda instância nós temos uma tradição no direito brasileiro que é esse formalismo excessivo, né? Que reflete um pouco até nossas práticas diárias, pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, tribunais, cortes de justiça majestosas, prédios de mármore, né, com tudo aquilo, e muitos magistrados, um número até superior ao do que existe em outros países,
e uma cultura de que, às vezes, algumas instituições se tornam autorreferentes, no sentido que elas passam a existir por si mesmas e se perde um pouco a visualização de que elas estão ali para resolver conflitos entre as pessoas. Aí hoje você vê na justiça até uma cobrança de condomínio, demora anos. Quanto mais o julgamento de um caso criminal complexo. Nessa perspectiva, que você pensa que a justiça é para esse tempo e não para uma vida futura, os processos precisam acabar em um tempo razoável. Né? Nós conseguimos no projeto anticrime, isso foi positivo, que os legisladores aprovassem lá que, a partir da condenação pelo júri julga basicamente assassinatos no Brasil. A partir da condenação pelo júri, se a pena for igual ou superior a 15 anos, já se inicia a execução da pena. Isso os parlamentares aprovaram. É um crime de sangue, isso facilita. Né? A corrupção, claro que é reprovável, mas assassinato é bem mais. Não conseguimos aprovar, tinha no projeto original, a prisão em segunda instância, através de lei. Depois que o Supremo reverteu a jurisprudência, eu passei a ser o seu grande defensor dentro do governo da retomada da segunda instância. Fui no Congresso, fui em reuniões com parlamentares, busquei isso intensamente. Infelizmente veio a pandemia e o assunto ficou um pouco fora de pauta. Mas, assim como outras reformas, eu penso que o presidente Rodrigo Maia, com todo respeito, o presidente Davi Alcolumbre, né, e os próprios presidentes do ministro Fux, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, acho que essa é uma pauta de país e se poderia, já que esse assunto foi tão discutido, nós retomarmos. O que não funciona é nós esperarmos um processo de 10 anos, 20 anos, para daí ter reconhecimento da prescrição. Até porque esse processo, essa demora do processo é manipulável por aquelas pessoas que têm recursos, pelas pessoas que são poderosas. Né? Então, assim, não é todo mundo que consegue sustentar durante 20 anos um processo nas cortes judiciais. O advogado custa caro. A defensoria pública normalmente não tem a estrutura para tanto. Né? Você não tem condições de ficar vindo a Brasília aqui ver o seu caso durante anos. Então, esse sistema é manipulável e gera uma justiça extremamente desigualitária, no qual o poderoso tem muitas chances de se safar e aquele que mais vulnerável não. Eu sou da opinião que quem cometeu um crime, quer seja rico ou quer seja pobre, tem que ser punido. Né? Não tem esse tipo de viés classista na distribuição da justiça. Mas nós temos que diminuir as desigualdades dentro do sistema, que muitas vezes favorecem o poderoso em detrimento do fraco. E quando tem um crime, acho que isso é muito relevante. As pessoas se esquecem, acham que é uma disputa lá entre o Ministério Público e o criminoso, que é como é esse promotor aí de São Paulo? Gaíca, né? Gaíca contra Gaquia. Marcola. Gaquia. Gaquia contra Marcola. Ou que é a Deltan contra Renan Calheiros, né? Não, no fundo você tem ali alguém que cometeu um crime, foram exemplos hipotéticos, tá? Não estou dizendo que nenhuma dessas pessoas cometeu um crime, mas quando tem alguém que cometeu um crime, você tem um criminoso e tem uma vítima, e o processo tem que cuidar dos direitos de ambos. É a função básica do processo do Estado, quando ele surgiu, lá ainda na época romana e tudo e tal, os Estados nacionais, era a distribuição da justiça pelo rei. O magistrado era visto como a longa mano do rei para distribuir justiça entre os seus súditos e garantir mesmo para aqueles súditos que não eram súditos poderosos, porque o poderoso fazia a justiça por sua própria conta. E nós esquecemos esse aspecto. Exemplificadamente, tem um indivíduo que, quando o Supremo mudou a jurisprudência exigindo trânsito em julgado, isso foi em 2008, né, a primeira vez, 2009, depois reverteu em 2016 e agora voltou de novo. Mas o indivíduo ali em 2009, a vítima tinha levado 2 tiros, um na boca e um na coluna, sobreviveu, né, uma tentativa de assassinato. O acusado era confesso, não tinha nenhuma dúvida em relação a isso.
foi um crime motivado ali por uma situação de ciúme, foi condenado, inclusive em segunda instância, foi colocado em liberdade e depois o caso prescreveu. Nunca, né, foi preso, nunca pagou pelos seus crimes. Se eu tivesse, não que eu queria vingança, né, mas se eu fosse vítima, tivesse levado um tiro na boca, um tiro na coluna, com todo o sofrimento que isso significa, eu ia querer ter alguma espécie de reparação. Não é vingança, é justiça. Quanto à decisão do rei, quando você pegava... quanto à decisão do rei, quando você pegava o rei Salomão, até que era legal, né? Mas quando você pegava um Calígula pela frente, a situação era completamente difícil. Por isso, a necessidade da existência do direito romano, que a gente adota os princípios até hoje. Agora, doutor Moro, vamos chegar à decisão do Marco Aurélio. Há muito tempo eu venho dizendo que o seu pacote, até o do ministro Alexandre, mas principalmente o seu pacote anticrimes, que tinha foco mesmo não só na corrupção, mas também nos crimes de sangue, que são terríveis no Brasil. E uma coisa vem da outra, vem do crime organizado, vem de uma série de fatores, né? Os crimes aumentam da divisão de renda, um caldo de cultura que engloba uma série de coisas, inclusive corrupção, né? Mas é crime de sangue, onde as pessoas morrem a troco de nada, por causa de um celular, morrem por causa de fortunas e bênçãos, mas morrem, né? Então, eu acho que o senhor estava bem focado nesse aspecto. Mas, há muito tempo eu venho dizendo que o seu pacote anticrimes vem sendo desidratado dentro do Congresso Nacional. Há muito tempo eu venho dizendo que ele foi desidratado no Congresso Nacional. E muito antes de acontecer essa decisão do ministro Marco Aurélio, eu tenho dito isso quase todo dia. O meu programa é um programa popular, que quem vê é o povo. Às vezes nem a grande imprensa presta atenção. Que nem ontem uma repórter foi me entrevistar, falou, eu ouvi um dia no seu programa. Eu falei assim, mas se você ouviu um dia, como é que você tem uma opinião ao meu respeito se você não tem 30 dias do mês para traçar uma média de quem eu sou? Então, você não pode dizer que eu penso dessa maneira vendo um dia do meu programa. Mas eu falo todo dia coisas que depois vem a discussão quando acontecem casos pontuais como esse do André do Rap. Eu disse literalmente várias vezes, o pacote anticrimes do Moro está sendo desidratado pelo Congresso Nacional de forma casuística, né? De cara que é decente, que é honesto, mas vota contra uma lei que bota corrupto na cadeia, né? Para evitar que o cara que está sentado do lado dele é corrupto e foi eleito, vá para a cadeia. Ou facilitar para que corruptos amigos ou parentes dentro da política ou fora da política, ou poderosos, saiam da cadeia. O cara vota contra ou a favor, casuisticamente, e isso é uma coisa bem clara dentro da política nacional. E o seu pacote foi desidratado dentro daquilo que o senhor previa para melhorar a situação de um Código Penal que tem quase 100 anos de idade. Muitas dessas proposições do senhor ficaram desidratadas. Uma delas, está clara agora aí, foi esse artigo enfiado na calada da noite por um homem que foi eleito defendendo os frascos e comprimidos, né? Porque se dizia, como secretário de Segurança que foi de Minas Gerais, se dizia a favor da lei contra bandidos comuns e do crime organizado, e meteu lá um artigo que deu vazão ao julgamento de um ministro do Supremo, em que ele diz assim, eu legislei, eu apliquei a lei. Se a lei é ruim, o que eu posso fazer? Eu apliquei a lei, eu não posso ser justiceiro, eu não posso invocar aqui o justiçamento. Eu apliquei o que os caras me mandaram para cá, que é a lei que eu tenho. Então, o Marco Aurélio sabia que o ministro ia responder dessa forma, é claro que eu sabia. Mas aí vem o fato de que esses comentários que eu havia feito, eu e muita gente, mas eu havia feito, de que o pacote que o senhor pretendia não era para facilitar o erro do julgador. Pelo contrário, era para diminuir a possibilidade que o julgador cometesse um erro em termos de uma decisão judicial, erro em que ele não acredita que errou. Muita gente acha que a contribuição da decisão dele em soltar um criminoso internacional perigosíssimo,
que provocou matança direta ou indireta de milhares de pessoas no Brasil e no mundo, foi uma decisão absurda, né? Mas ele respondeu, eu apliquei a lei que vem de um artigo votado no Congresso, que passa pelo presidente da Câmara, que passa pelos senadores, que passa pelos deputados. Parece que uma deputada foi contra da comissão de revisão, e uma só, a maioria aprovou, e que quando chega no ministro do Supremo, o ministro do Supremo se defende, eu soltei o cara porque está na lei, né? Até que ponto a decisão do ministro foi correta, do seu ponto de vista? Até que ponto ele foi induzido, talvez, a um erro? E até que ponto, realmente, os políticos brasileiros diminuíram muito o impacto que o seu pacote pretendia ter na justiça brasileira? Bem, eu apresentei esse projeto de lei anticrime, foi no início de... Foi em fevereiro, no final de fevereiro de 2019, e o teor dele era muito claro, ele é um texto duro, né, para tornar a justiça mais eficiente. Não tinha nada ali de inconstitucional, tá? Não tinha nada de abusivo, acho que ele era um texto equilibrado, mas tudo ali buscava aumentar a eficiência. Execução em segunda instância, execução do júri em primeira instância, ampliar o Banco Nacional de Perfis Genéticos, criar banco de perfis balísticos, melhor descrever o crime de integrar a organização criminosa, medidas ali para desestimular que a pessoa condenada permanecesse vinculada ao crime organizado, né? Então, basicamente, se você ficar vinculado aí ao PCC, você não obtém benefício prisional nenhum, meu amigo. Então, você escolhe, você fica ou você vai conseguir o benefício. Não tinha nada de equívoco no texto, então ele era muito claro nesse sentido. Houve uma resistência política muito grande, tá, dentro do Congresso. Vamos colocar aqui também divergências razoáveis, né? As pessoas pensam diferente muitas vezes, então não é porque eu apresento um texto que a pessoa deve achar que tem que ser aprovada sem qualquer crítica, tá? Isso é natural, é o papel do parlamento. Mas havia também resistências políticas, porque o projeto vinha do governo, vinha do meu nome, e havia também, muitas vezes, essa percepção de que, prisão preventiva, por exemplo, pode ser utilizada em casos não só de crime organizado, mas casos de outra natureza, e foram inseridos, de fato, alguns dispositivos, com todo respeito à Câmara dos Deputados, em relação aos quais eu fui contra. Falei isso dentro da Câmara, falei isso com vários parlamentares, falei isso depois para o presidente, solicitando o veto, né? Foi aprovado, né? E aí tem esse dispositivo, mas tem outros também. Tem um lá que prevê audiência de custódia, né? Tinha muita gente dentro do governo contra a audiência de custódia, e eu não sou totalmente refratário, para ser bem sincero, embora acho que às vezes ela traz algumas dificuldades. E até coloquei uma norma lá que o problema, a meu ver, da audiência de custódia é a facilidade com que se solta alguém preso em flagrante, às vezes um criminoso perigoso. Mas até coloquei algum mecanismo ali para prevenir isso. Mas existe lá um dispositivo que diz que se não tiver audiência de custódia em 24 horas, o juiz responde criminalmente, a polícia responde criminalmente e a pessoa tem que ser solta. Outra possibilidade de interpretar como se fosse uma soltura automática. Então pode acontecer, essa situação que aconteceu nesse caso, pode acontecer em outro caso. Agora, o que eu acho mais relevante aqui, Datena, é o seguinte: ao invés da gente buscar transferências de responsabilidade, ao invés da gente buscar, como críticos, isso é natural que a imprensa faça isso, quem errou, né? Quem errou, eu acho que o melhor é nós fazermos assim, um diagnóstico. Essa norma, se ela pode levar a esse tipo de interpretação, ela tem que ser corrigida, né? Para corrigi-la, o Congresso pode adotar uma postura responsiva, né? Eu via isso muito quando eu leio lá sobre um pouco nos Estados Unidos. Às vezes é uma interpretação de um tribunal sobre um instituto que acabava favorecendo a impunidade, né, de um determinado crime, logo vinha o Congresso lá e resolvia. Preenchia o buraco. A mesma coisa aqui, olha, se essa norma está causando esse problema de interpretação,
Não importa lá se o deputado tinha boa intenção ou não tinha boa intenção, se houve um equívoco, vamos corrigir. Apresenta um projeto de lei lá, dá para aprovar com urgência e mexer na norma. Ou o que aparentemente o Supremo vai fazer, e eu acho isso muito positivo, né, corrigir a norma por interpretação. Pode dizer, por exemplo, olha, se o juiz não corrigir de ofício, né, não revisar de ofício a prisão preventiva, mantendo ou revogando, a defesa tem que requerer para ele. Né? Não requerendo um habeas corpus num tribunal e simplesmente ficar sem uma apreciação do caso concreto. Ou entender, olha, isso aí vale até a sentença. O que eu disse ali para parlamentares foi o seguinte, olha, no mundo ideal que o juiz tem lá 300 processos, né, ele tem condições de ver cada um dos processos que ele decretou prisão preventiva. No mundo verdadeiro da justiça criminal brasileira, do que às vezes um juiz tem lá 20 mil processos na vara dele, né, com, sei lá, 10 mil com prisão preventiva, ele não tem condições de revisar isso. E depois, quando ele julgar, o processo vai para a segunda instância e ele perde o controle. Quando a segunda instância julga e vai para os tribunais superiores, eles perdem o controle. Então, como é que você vai exigir do juiz de primeira instância, que não tem nem mais o processo em mãos, fazer essa revisão? Né? Houve os alertas, houve a advertência. Né? Eu acho que a norma não é uma coisa assim absurda, no direito francês tem uma norma igual, tá? Só que é uma outra realidade. Tá? E agora, o que nós devemos fazer? Ao invés de nós buscarmos apontar os dedos, né, vamos corrigir o problema que foi verificado. Vamos ver se no que foi aprovado no projeto anticrime não tem outras normas que podem levar também a resultados indesejáveis. Vamos lembrar que no projeto anticrime tem vetos presidenciais a serem apreciados, né, vetos que, na minha opinião, deveriam ser mantidos. Tá? Tem vetos que eu sugeri, tem vetos que foram sugeridos pela AGU, pela CGU, tem vetos que vieram do próprio Planalto, né? E tem coisas importantes ali que devem ser permanecidas vetadas, porque foram inserções, a meu ver, negativas ao combate à criminalidade. Com todo respeito, evidentemente, a Câmara, né, pode decidir diferente, pensar diferente e tal. Agora, a gente não pode tratar essas questões do ponto de vista de partidarismo político, porque foi o fulano X que propôs, porque é um projeto do governo. Nós temos que pensar no país, né? No país está acima de todos nós mesmos. Olha, eu não vou insistir em quem errou, os fatos que vieram à tona, que o fulano trabalhou para o Marco Aurélio do escritório, que quando caía na mão de relatora como a Rosa Weber, os advogados do André do Rep desistiam do processo. Não vou nem insistir nisso. O senhor já respondeu a pergunta, disse que temos que olhar para frente e, eticamente, conhecendo o senhor não comentaria esse tipo de pergunta, então acho desnecessário fazê-la. Para encerrar, porque eu repito, eu sei que o tempo é importante, eu ouvi dizer que a sua senhora teria declarado que gostaria que o senhor, depois de perder a guarda pessoal da Polícia Federal, deixasse o país, que seria melhor para a sua segurança. Eu não sei se isso é verdade ou não, eu ouvi dizer apenas, por isso não confirmo, e pensar se o senhor realmente tem intenção de deixar o Brasil, porque o senhor, claro, não é unanimidade, principalmente por um monte de bandido, corrupto e vagabundo que o senhor mandou para a cadeia, e são pessoas extremamente poderosas e, não tenho dúvida, da mesma forma que o Lincoln Gaquia é ameaçado. Nesse ponto, o crime organizado chega a ser mais sincero que políticos e empresários ladrões. O Gaquia é o primeiro da lista sempre a ser eliminado pelo PCC. Esses outros caras que eu falei, eles costumam não dizer muita coisa, mas que é claro que o senhor corre um risco terrível no Brasil, eu não tenho dúvida que corre. No Brasil e fora do Brasil mesmo. O senhor pensa em deixar o Brasil, doutor Sérgio Moro, para encerrar a entrevista, não vou mais tomar o seu tempo.
Veja, eu vi essa matéria, saiu no jornal, tal, que medo, não sei o quê, blá, blá, blá. Não, olha, é o meu histórico de trabalho profissional é, a meu ver, é autorrevelador, que a gente sempre agiu. Claro que se precisa ter cautela, não é? Mas com medo, o medo nunca foi algo que dominou as minhas ações como pessoa, homem público ou nada. O que eu achei quando eu vi essa matéria é que, olha, eu sou um cidadão privado agora, né? Então, assim, eu não acho que eu precisaria rebater aquela matéria. Até algumas pessoas me falaram, não, rebate isso aí e tal, etc. Né? Até porque ela foi redigida de uma forma um pouco, com todo respeito à jornalista, um pouco capciosa, no sentido de colocar que a gente está numa situação de vulnerabilidade, ou né, como se estivesse movido pelo medo ou coisa parecida. Mas eu acho assim, a questão da minha segurança, a questão da segurança da minha família, a questão do que eu vou fazer agora pertence ao meu mundo privado, né? Então, assim, eu não pretendo nem confirmar e nem infirmar esse tipo de notícia. Se as pessoas acharem que eu vou para lá, ótimo. Se eu não for, ótimo. Se eu ficar, ótimo. Eu acho assim, vou cuidar das minhas coisas, né? Eu acho que esse tipo de situação é complicado até se ficar comentando, entendeu? Claro Mas que o eu senhor tem estou convites, né? absolutamente... É? Claro Como? que o senhor tem convites, né? Olha, como eu disse, eu saí do governo, né? Lamento ter saído do governo até. Sair, não que eu lamento a decisão, né? Mas eu gostaria, evidentemente, de ter continuado lá esse trabalho, mas o que eu posso dizer é continuar recomendando que se faça aquilo que eu faria se eu tivesse lá. Essa acho que é a minha preocupação imediata. Eu vejo hoje, por exemplo, o presidente, né, da República tem uma elevadíssima popularidade, mérito, né, dele, parabéns para ele. Tem um controle maior do Congresso. Né? Eu utilizaria esses elementos para buscar pautas positivas, inclusive na agenda anticorrupção. Né? A PEC, da execução em segunda instância, está lá. Eu, se fosse um político, eu pensaria assim, olha, está a bola quicando. Né? Claro que existe muita resistência no Congresso, mas a bola está quicando ali. Quem eventualmente for responsável por aprovação disso, que é uma demanda, uma exigência, é uma demanda popular, isso vai e volta toda hora, as pessoas hoje têm uma compreensão da necessidade disso. Quem conseguir aprovar isso aí, né, quem for visto como um patrono disso aí, vai ter um ganho popular enorme, né? Quem tem a melhor condição de fazer isso é o presidente da República. Então, eu faria aí essa sugestão, eu sigo aqui a minha vida, se ele aprovar isso até, eu acho que ele retoma de uma maneira muito forte a agenda anticorrupção, que é algo importante para o eleitorado dele, e se tem alguma receio de que eu vou me candidatar, alguma coisa no futuro, tira uma bandeira que seria uma bandeira minha, inclusive, entendeu? Então, há muito que se pode ser feito. Eu desejo aí até ao governo que tenha o seu sucesso, mas eu também espero, como cidadão, que o governo, né, retome de maneira robusta essa agenda anticorrupção, porque até o momento não basta dizer que pessoalmente é contra a corrupção, tem que ter mudanças estruturais, institucionais, para melhorar esse quadro e impedir que ela volte com força. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Doutor Sérgio Moro, foi um prazer e uma honra entrevistá-lo mais uma vez. Saúde e proteção ao senhor e toda a família. Fique com Deus. Muito obrigado, hein? Boa sorte aí Bem, nem preciso dizer, né? Programa de sucesso, boa sorte, programa de sucesso, não precisa dizer. Mas, enfim, boa sorte para todos aí, os ouvintes, então. Obrigado. Obrigado, o senhor é muito gentil. Um abraço grande